Então, os artigos que estão relacionados aos artigos também do português, né? E as contrações, que são as preposições que nós conhecemos na língua portuguesa também, certo? Bom, deixa eu abrir aqui para mim, ficar mais amplo. Bom, eu trouxe um texto aqui, que é um texto da nossa região, tá? Que é um texto informativo, que fala da cidade de Santarém, né? E a gente vai tentar colocar aqui os artigos e as contrações, conforme nós estudamos na aula anterior. Se bem, eu vou colocar aqui para vocês fazerem uma breve... para lembrar um pouquinho, né, do que nós vimos, quem são essas contrações. Elas são formadas por artigo e pela preposição, né? No espanhol nós temos duas contrações, que são o al e o del, tá? O al corresponde ao ao, no português, e o del corresponde ao do, tá? Então, essas duas contrações, elas são específicas da língua espanhola. E aí tem como exemplo, este livro é do professor de espanhol, este livro é do professor de espanhol. E o outro exemplo, al salir, cierre la puerta. Ao sair, feche a porta. Então, eu tenho aí dois exemplos, né, que se encaixam perfeitamente na questão aí das contrações. E quanto às preposições, eu tenho aqui a los, de lá, de las, en el, em los, em lá, em las, por ele, por los, por lá e por las. Quando é que eu vou usar isso? É só eu fazer sempre refletir em relação à língua portuguesa, né? Então, o que corresponde a los significa no português aos. Então, aos. Como é que eu vou encaixar isso? Eu apenas, na verdade, eu não preciso encaixar, eu preciso identificar, que é esse o objetivo do texto, das interpretações textuais na prova como o Enem, certo? Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui eu estou fazendo, estou retornando, tá? Um pouquinho para que vocês lembrem do assunto da aula passada, que foi sobre os artículos e as contrações e as preposições, tá? Boa noite para quem está chegando. Então, eu deixei lá o material para que vocês dessem, uma olhadinha e pudessem tentar exercitar também, né, a respeito desse assunto, certo? Aí, com base nisso, aí tá aqui todos os exercícios, né? E aí a gente vai fazer agora esse aqui, só para a gente retomar um pouquinho o assunto, para não esquecer, tá? Assim, eu retomo um pouquinho do assunto da aula passada e a gente inicia um novo assunto depois dessa revisão, dessa pequena revisão. Ubicada em confluência, aí tem um tracinho aí, Rio Taparrós, de águas transparentes. E aí, o que eu vou colocar aqui? Os artigos e as contrações. Eu já sei quem são os artigos. Quem são os artigos? El, la, los e las. Una, unos e unas. Vale? E eu tenho um camarada que faz parte dos artigos, que é o neutro. Vocês lembram quem é o neutro? O artigo neutro é o lo, certo? Lo. Isso, exatamente. E, na verdade, lembram que eu falei? Ele não vai estar ao lado de substantivo, ele não acompanha substantivo, ele vai estar na função de um substantivo, ele vai substantivar, certo? Então, ele é muito comum exercer a função de um pronome, que ele vai ficar no lugar do nome, né? Então, esse o objetivo do artigo neutro. Vamos lá. Então, ubicada significa localizada. Prestem bem atenção. Como é que eu vou saber? Aqui eu preciso colocar um artigo.
E quando eu vou colocar um artigo ao lado de algum elemento, muito provavelmente ele vai se transformar em preposição, tá? Então, vamos pensar no português. Localizado na... Então, o que se refere ao na? Na seria uma preposição, né? Seria o em lá. Então, aqui ficaria o lá, ok? Deixa eu só permitir aqui a entrada. O Alfredo. Oi, Alfredo. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Muito obrigado, Taldona, por mais uma vez estar aqui conosco. Legal, legal. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao processo de revisão IFPA pré-ENEM. Só te informando que nós temos duas Amandas no apoio hoje. Uma Amanda que está na gravação, tá? Que vai fazer a edição em seguida e depois a postagem no YouTube. E também a Amanda que está no apoio, que você pode acionar a qualquer momento, que ela vai estar acompanhando o chat, ok? Ok, tranquilo. Obrigada. Tá, eu que agradeço. Boa noite, boa aula. Boa noite. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Na questão desse exercício. Então, localizada na. Então, esse na, lembre mesmo, vou voltar aqui só para vocês terem ideia, tá? Do que nós vamos colocar aqui. Eu quero colocar o na. Na. Quem representa esse na? Esse camaradinho aqui, ó. Eu vou acrescentar lá o lá. Poder formar essa ideia do na aqui. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, abram, por favor, aí esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que está aí na tela, para que vocês possam, para ajudar a relacionar, relacionar ao português, tá? Ao significado do português. E aí fica bem mais fácil esse exercício aqui. Confluência. Aí, como ficaria em português aqui? O que seria esse confluência? Eu tenho dois elementos que eles colocam aqui, né, no texto. Dois rios. Então, significa dizer que ficaria entre um rio e outro rio. Correto? Porém, eu vou precisar utilizar um dos artigos ou contração, uma das contrações, das duas contrações que nós estudamos na aula anterior, para encaixar perfeitamente aqui. E aí, o que vocês me sugerem? Já falei o primeiro. Vamos interagir, meu povo. Não sabem? Então, vamos lá. Localizada na confluência, que seria a junção, tá? Do rio Tapajós. Então, o que representa esse do? Vamos lá, o que significa esse do? É uma contração. Já estou dando outra dica. Gente, vou ter que voltar aqui para vocês lembrarem. Olha o que significa o do aqui. Dele. Tá? Lembra aqui do exemplo? Olha, este livro é do professor de espanhol. Então, eu vou utilizar esse dele. Tá? Então, fica aqui. Confluência del rio Tapajós, que seria o rio Tapajós, de águas transparentes e del rio Amazonas.
de águas túrbias. Santarém oferece o quê? Una excelente visión de la grandiosidad amazônica. Empezar significa começar. Então, aqui, eu estou com o verbo começar, que em espanhol é empezar, porém, está no gerúndio, no modo gerúndio, certo? Está pensando que dá aquela ideia da finalização do verbo ando ou iendo, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Pensando por el próprio encontro de essas águas de densidade diferentes e que recorrem quilômetros antes de mesclar-se. Quer dizer o significado dessa palavra? Mesclar-se. Na verdade, a palavra é mesclar. E aí eu tenho um pronome que é muito comum também aí depois de um verbo, e ele fica geralmente nesse mesmo formato que está aqui, porque na língua portuguesa é comum a gente separar o verbo do pronome. A gente coloca um hífenzinho e separa, né? No espanhol não existe essa separação, é junto. Esse assunto um pouquinho mais lá na frente, tá? Vamos lá. Então, mesclar significa misturar. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho se misturar, tá? Seria essa a tradução. La imensidade, ou eu poderia colocar la imensidade, que significaria dizer a imensidão, ou una imensidade, que também significaria uma imensidão, tá? A gente poderia optar aí em colocar um dos dois artigos, tá? El rio Amazonas puede ser vista de diversas maneiras. O rio Amazonas, tá? En el visitas, em las visitas, porque esse elemento aqui está no gênero feminino, então eu também tenho que analisar quem é o elemento que vem depois ou da contração ou do artigo, né? Então, eu vou ter que concordar o meu artigo com esse gênero, correto? Então, visitas está no feminino, então eu vou colocar lá, em lá, visitas, porém, eu tenho, além do gênero, eu tenho um número também que precisa ser considerado para poder concordar. Visitas está no plural, então vai ficar em las visitas a los lagos, porque lagos também está no plural, além de ser do gênero masculino. El gigantesco sistema a la orilla del río. Orilla, esse termo que está bem aqui, significa ondas. Seria, na verdade, margem. Colocado aqui, ele estaria mais como margem, tá? En el pesca de peces que puede pesar más de 100 kilos, como el pirarucu y la pirarara. En el recorridos dentro de los bosques, tá? Então, eu vou acrescentar aqui o los. Concordar. Inundados em la visión, lá, entraria aqui, de los, entraria aqui, grandes mamíferos aquáticos. Como? Aí eu tenho aqui esse animal e esse animal aqui. E aí eu vou precisar ter um certo cuidado em, na hora de traduzir, saber que pertence
esses nomes, já que eu tenho aqui um substantivo, então eu vou poder usar um artigo normal, ok? Ele vai acompanhar o substantivo. O que seria esse manati? Manati, Arirânia, todo mundo acho que já sabe que faz parte aqui da nossa região. Mas vocês já ouviram falar sobre esse manati? Não. Não? O manati seria uma espécie de... como é que eu posso dizer o nome daquele bicho na nossa região aqui? Deixa eu ainda... Fugiu da minha cabeça agora. Deixa eu recorrer aqui, para ver se eu consigo me aproximar. Manati. Ele seria uma espécie de peixe-boi, tá? Então, como se fosse o peixe-boi. Então, peixe-boi, em português, está no gênero masculino. Então, eu vou utilizar aqui um artigo no masculino. Ele, como ele, manati, e la, ariranha, e los botos, tá? Então, aqui, ele, la e los. A poucos quilômetros de la, entraria aqui, ciudad, está la Floresta Nacional, el Tapajós, en donde se puede practicar el turismo, el, entraria aqui, de aventura, e também muito cerca está Alter do Chão. Cerca significa próximo, tá? Então, e também muito próximo está Alter do Chão. Maravilhosa playa de água potável em ele, entraria o ele bem aqui, Rio Tapajós. E solamente aparece em los, bem aqui, em los meses de agosto a dezembro, e que está dotada de toda la infraestrutura, ou de toda uma infraestrutura. Poderia usar as duas formas. Para ele, bem aqui, el turismo, vale? Para chegar allá, temos via aérea e via fluvial. Via aérea, el aeropuerto, entraria bem aqui, el aeropuerto de Santarém recebe vuelos diários a partir de Belém e Manaus ou de outras grandes cidades, com conexão nestas duas capitais. Via fluvial, através do rio Amazonas. Aqui entraria a contração dele. Del rio Amazonas, em transatlântico, o barco de passageiros com linhas regulares. Tá? Então, um texto aqui do Paratu. E aí, o objetivo era somente colocar aqui, acrescentar os artigos ou as contrações. Vocês acharam difícil? Médio? Fácil? Se tiver aquele em mãos, né? Aquela tabela, ou vocês estudarem um pouco mais essa tabelinha bem aqui, ó, vocês conseguem identificar. Porque, na verdade, tem que relacionar o que representa esse alôs, delôs, essas contrações, as preposições, os artigos com o português, tá? Porque eles vão existir, eles vão estar relacionados à língua portuguesa. Aí não tem jeito. Eu preciso conhecer. Eu vou estudar, eu perdi essa aula passada, é por isso que eu estou meio perdida, professora. Desculpa, Tudo não está bem. participando. Mas eu vou passar limpo essa tabela aí para começar a gravar. Perfeito, perfeito. Aí vocês vão fazendo a leitura, vocês vão... nas próprias músicas, se vocês começarem a ouvir, ouçam músicas na língua espanhola, que vocês vão começar a se habituar. Tem vários cantores em espanhol aí, bem conhecidos,
e que nas letras das músicas vocês vão conseguir identificar também esses assuntos, né? Esses pequenos assuntos que a gente vai trabalhando aqui na nossa aula. Então, por exemplo, todo o texto, né, vai ter um elemento coesivo. Todo e qualquer texto tem um elemento coesivo, que é aquele que vai ligar um termo ao outro, que vai dar significado, que vai dar clareza, coerência, né? E então vai ser muito fácil vocês identificarem uma preposição, um artigo, uma contração, tá? Porque eles estão sempre presentes em todos os textos, todos os tipos de texto. É uma coisa que nos aproxima muito, né, de toda e qualquer língua. Eu sugiro que vocês escutem um pouco assim, durante o dia, tirem uns minutinhos do dia para escutar uma música. Vocês devem escutar tantas músicas, né? Escolham uma em espanhol para vocês exercitarem, tá? A identificação desses termos, tá? Bom, deixa eu abrir aqui para autorizar quem está querendo entrar. Beleza. Com isso, nós vamos para o outro assunto, tá? Nós já fizemos aqui uma abordagem, trouxemos um pouco do assunto anterior, da aula anterior, e aí nós vamos para mais um fenômeno. Vocês lembram que nós começamos a falar sobre heterossemânticos, que são palavras que são muito parecidas na escrita, né, tanto, em relação à língua portuguesa, porém com significados diferentes. Vocês lembram disso? Hoje nós vamos falar de um outro fenômeno muito parecido, tá? Porém, são os heterogenéricos. Nós chamamos de heterogenéricos. Eles estão relacionados ao gênero. Então, são palavras que apresentam diferença de gênero. Então, o que no português, por exemplo, é masculino, no espanhol vai ser feminino. E vice-versa, tá? Então, a gente sempre vai se referir aos heterogenéricos com o gênero tanto da língua portuguesa como da língua espanhola, fazer essa relação, tá? Existe aí uma lista de nomes de substantivos, na verdade, né? Que tem os heterogenéricos como exemplo na língua espanhola. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação à identificação desses heterogenéricos é em relação ao artigo, ao uso do artigo. Lembrem que eu falei na última aula que os artigos, eles sempre vão concordar com o substantivo. Então, se eles acompanham um substantivo, eles vão estar de acordo com ele. Então, se está no masculino, o artigo será no masculino. Se está no feminino, o artigo estará no feminino. Se estiver no plural, o artigo estará no plural. Então, sempre vai concordar. E aí que entra a ideia do heterogenérico, porque como é que eu vou identificar, muitas das vezes, tem palavras na língua espanhola que eu não sei identificar se é masculino ou feminino. Então, o que vai definir, por exemplo, essa palavra em relação ao gênero, muitas das vezes é o artigo. Então, eu conhecendo, eu conseguindo identificar esses artigos, né, sabendo em que gênero eles estão ali, fica muito mais fácil para mim. Ah, professora, mas tem palavras ali que não estão acompanhando, não há um artigo acompanhado ali para que eu possa identificar. E nesse caso, vai precisar entender em que contexto está ali e sempre está relacionando com a língua portuguesa para saber, para se aproximar da identificação, certo? Cuidado com essas pegadinhas, porque quando a gente faz essa comparação com a língua portuguesa, muitas das vezes dá certo, mas tem outras que não. Então, por isso que existem esses fenômenos, que é justamente para vocês entenderem que eles existem, né? E que nem todas as palavras da língua espanhola são femininas em relação ao português, ou masculinas em relação ao português. Então, a gente precisa ter cuidado. Como é que eu vou saber disso? Pesquisando que palavras são essas, tentando buscar identificar essas palavras no texto. Eu trouxe aqui uma lista que vocês vão conhecer,
né? Mas é bom vocês fazerem leituras de textos em que essas palavras estão ali apresentadas, né? Para que vocês tenham contato e na hora da prova não caiam nessa pegadinha, não precisem cair nessa pegadinha. Então, aqui eu trouxe uma tirinha, né? Um cartoon. Agatha, ¿viste el árbol? Nos sentamos siempre. Sí, gaturro, ¿qué pasa? Lo podaron y tengo mucho miedo. Ay, gaturro, ¿cómo os podéis tener miedo de un árbol podado? Vení a verlo. Prestem bem atenção nesse cartão aí, que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu estou mostrando aqui. Eu tenho outros assuntos para tratar em relação a esse diálogo, esses diálogos que estão bem representados aí nessas tirinhas, certo? Primeiramente, eu tenho um termo que está sendo representado por uma imagem, que é a última imagem aí, onde o gaturro em espanhol está sentado. O que representa essa imagem aqui em português? Imagem em português. Árvore, né? É uma árvore. Ela está representada através de uma imagem, mas eu também tenho um termo que se refere à palavra árvore. Quem se arrisca em identificar e falar para mim que palavra seria essa? O que significa árvore em espanhol? Bem aqui, olha, gente. Árbol. 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 Tá? Então, essa palavra, árvore, significa árbol. Se parecem com a língua espanhola? Árvore, árbol. Vocês acham que há uma semelhança? Sim. Há uma semelhança, né? Ok. Porém, quando eu vou buscar no dicionário o significado dessa palavra, ela vai estar lá dizendo que é masculina. No português, eu tenho a palavra árvore, que representa, que está relacionada ao gênero feminino, e no espanhol, árbol, gênero masculino. Então, eu não vou falar, por exemplo, la árbol, eu vou falar el árbol, tá? Mas por que que isso acontece? Porque existe uma regra, além da questão das palavras, vai acontecer uma regra, que também é um outro fenômeno da língua espanhola, que nós chamamos de regra de eufonia. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas vamos focar aqui nesse texto para a gente identificar outros elementos que nós estudamos anteriormente e que vai facilitar na clareza aqui do contexto, tá? Então, eu tenho bem aqui, olha, vocês estão vendo? El árbol, viste? El árbol. Então, já está dizendo que a palavra aqui, ela é masculina, tá? Por que ela é masculina? Porque está sendo representada por um artigo masculino. Então, é facilmente identificado aí em relação ao gênero, certo? Bom, sim, Gaturo, o que passa? Aí eu tenho outro termo bem aqui, na terceira tirinha, bem aqui, ó. Lo podaron. Vocês lembram o que significa esse lo aqui? É um artigo. Ele está Isso, ele está substantivando. Quem é o termo que ele está substantivando aí, gente? A gente poda quem? A árvore. A árvore. Né? A gente poda as plantas. Então, nesse contexto aí, está relacionado à árvore. Lo podaram. Podaram quem? A árvore, tá? Então, esse lo representa el árbol, no caso, em espanhol.
tá? Então, eu acho que fica claro aí a explicação em relação àquele assunto anterior que nós falamos, que foi o artigo neutro, certo? E tenho muito medo. Ai, Gaturo, como podes ter medo de um árbol podado? Né? Então, aí está bem claro. Como você pode ter medo de uma árvore podada? Né? Seria a tradução no português. Venha verlo. Venha verlo. Venha ver. Né? Venha ver. Então, essa seria a tradução. Ok? Bom, com base nisso, eu trouxe aqui uma lista de palavras, lembra que eu falei para vocês? De palavras que a gente imagina que no espanhol é do mesmo gênero que o português, porém, certo? Então, olha só, o baralho, que é aquele jogo, a carta, né? As cartas do baralho. O baralho, la baraja. Olha só, então ele vai passar para o espanhol e vai mudar o gênero. E se muda o gênero, artigo, certo? O sorriso, la sonrisa. O riso, la risa. O nariz, la nariz. O sal, la sal. La leche. O sangue, la sangre. O trabalho, la labor. O cabide, la percha. O alarme, la alarma. O coice, la coz. O creme, la crema. O paradoxo, la paradoja. O mel, la miel. O pesadelo, la pesadilla. O protesto, la protesta. O sinal, la señal. Os óculos, las gafas. O costume, la costumbre. O comer, la cumbre. O legume, la legumbre. Então, prestem bem atenção aqui, olha. Quando a gente fala o costume, por exemplo, né? É uma palavra muito comum no português. Eu não vou utilizar lo costumbre, eu vou utilizar la costumbre, tá? E também tem uma explicação para isso, para ficar bem mais claro para vocês. E aí eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, vou explicar melhor. Palavras que terminam com umbre são femininas, e palavras que terminam com arre são femininas, são masculinas, desculpa, tá? Então, vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Pétala, el pétalo. La cratera, el cráter. A maratona, el maratón. A fumaça, el humo. El estante. A luva, el guante. A estreia, el estreno. A equipe, el equipo. A calça, el pantalón. A análise, el análisis. A dor, então passa a ser masculina, né? A cor, el color, passa a ser masculina. A origem, el origen, passa a ser masculina. A ponte, el puente. A árvore, el árbol. A ordem, el orden. A caneta, el bolígrafo. A banana, el plátano. A viagem, el viaje. A paisagem, el paisaje. E a mensagem, el mensaje. Observe aqui, eu tenho um quadro onde, em português, eu tenho uma lista que faz parte do gênero masculino, e no espanhol passa a ser feminino, e a outra representa o gênero feminino no português, passa a ser masculino no espanhol. Aqui é uma lista de algumas palavras muito comuns na língua espanhola, né, que pode confundir na hora de vocês identificarem e tentarem classificar gramaticalmente falando, né, quanto ao gênero, por exemplo, tá? Então, muito cuidado com essas palavrinhas aí que fazem parte desse fenômeno que são os heterogenéricos, certo?
anteriormente, que é uma observação que vale a pena a gente colocar aqui, as palavras que no espanhol terminam com sufixo, vocês sabem o que é o sufixo? Nós temos no português o prefixo e o sufixo. O prefixo é o que vem antes, são termos, às vezes, que vêm antes de uma palavra da raiz, né? E que formam uma outra palavra. Vem depois dessa palavra, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho paisaje, e mensaje, termina com age. Então, todas as vezes que tiver uma palavra no espanhol que termina com age, elas vão sempre ser masculinas. Umbre, que no caso aqui de cumbre, costumbre, legumbre, elas sempre vão ser femininas, tá? Claro que são regras, né? São regras que servem para facilitar aí a compreensão, né, do assunto. Então, se vocês puderem rever esse conteúdo para tentar armazenar na cabecinha de vocês um pouco dessas regras, que eu sei que é difícil porque vocês vão ter que armazenar tantas outras regras de outras disciplinas, né? Vocês entendam, sabe, que às vezes essas palavras elas vêm no texto e nem sempre elas vão ser de um gênero que a gente imagina que seja, justamente porque a gente está acostumado a estar comparando com a língua portuguesa. Então, a gente pode sim fazer essa comparação, porém a gente tem que entender que existem esses fenômenos que muitas vezes nos levam ao erro, né? A cometer erros, certo? Alguma pergunta até aqui? Não, tá tudo de boa, professor. Obrigada. Perfeito. Então, aqui eu tenho 2 exemplos. Llegó um mensaje para Pablo. Eu poderia imaginar assim, poxa, mensagem em português é feminino, né? Porém, se tratando desse fenômeno que são os heterogenéricos, de acordo com eles, mensagem, e termina com arre, faz parte do gênero masculino. Portanto, eu vou ter que pensar num artigo que vai acompanhar essa palavra que também seja do gênero masculino. Então, eu vou falar, llegó um mensaje para Pablo. Esse está relacionado a um artigo indeterminado, uma mensagem, eu posso dizer assim, eu poderia traduzir, chegou uma mensagem para Paulo. Para Pablo, para Paulo, né? Ou para Pablo mesmo, que existe esse nome próprio no português. Então, ele está relacionado ao masculino. Comer las legumbres ciertas beneficia la salud. Comer os legumes certos beneficia a saúde. Vejam bem, quando eu faço a tradução para o português, o que vai modificar? O artigo, o substantivo e o outro elemento que está relacionado a esse substantivo e a esse artigo, que no caso são certas, né? Que seria um adjetivo ali, né? Ciertas, veja que está sempre concordando, está caracterizando. Eu não sei, nesse caso aí, como está caracterizando, ele pode estar na função de adjetivo, tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês em relação aos heterogenéricos, tá? E aí tem um exercício que vocês vão poder fazer depois, tá? Esse material, ele já está lá no grupo, então depois vocês podem abrir e acompanhar, certo? Bom, aqui também tem um outro texto, tá? E aí depois vocês vão ler, porque daqui a pouco vai finalizar nossa aula e a gente vai perder um tempo aqui lendo e fazendo os exercícios, mas o que vocês tiverem de dúvida em relação a eles, vocês podem perguntar depois, porque vocês sabem que a gente sempre está retornando o conteúdo anterior para fixar, certo? Para relembrar e fixar o que foi estudado anteriormente. Bom, aqui eu tenho a primeira regra de eufonia. Lembra que eu falei para vocês que além desses fenômenos dos heterogenéricos, heterossemânticos, ainda tem o heterotônicos que a gente vai ver lá na frente.
tem as regras de eufonia. E aí, na língua espanhola, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira regra de eufonia. E nós vamos ver aqui o que fala a primeira regra de eufonia, tá? Primeiro, vamos ver aqui no texto como é que essas palavras estão destacadas, vão estar relacionadas a essa regra, ok? Então, era-se uma vez um rei, uma reina, que tras muitos anos de espera tuvieron una preciosa niña. Al bautizo de la princesita fueron invitadas 7 hadas buenas. Invitadas significa convidadas. O termo que vocês não souberam, vocês podem perguntar que eu falo agora, tá? Para a gente não perder muito tempo. Las hadas ofreciam sus dones a la princesa quando se apresentou uma hada mala, furiosa por não haber sido invitada. Perdão. Al cumplir 16 anos, a princesa se pinchará e morirá, predijo el hada mala. Que história é essa, gente, na língua portuguesa? Vocês lembram? Quem foi a princesa que espetou o dedo, que está representado pela palavra pinchará, tá? Significa se espetará e morrerá. Que história é essa? É um conto de fada, hein, gente? Lembra da princesa que espeta o dedo ali? O que acontece com ela? É a Bela Adormecida, é essa? Exatamente. Ela dorme por 100 anos, né? Então, prestem bem atenção. Essa é a história da Bela Adormecida, ok? Então, a gente nem precisa chegar lá até o final para entender o que significa a história, o que representa, qual é a história. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse texto são esses termos que estão grifados. Hadas. Hada, vamos prestar atenção na palavra hada, significa fada. E aí, fada, em português, faz parte do gênero feminino, correto? E aí eu poderia pensar, bom, vai fazer parte do gênero feminino também no espanhol. Só que não. Por que poderia fazer? Porque termina com A. O termo termina com A. Então, é a mesma regra que serve no português, para os substantivos, vão servir para a língua espanhola. Ok, beleza. Porém, ela está se encaixando nessa regra. E o que diz essa primeira regra? Toda palavra que começa com H e começa ou começa com A, onde a tonicidade está na primeira sílaba, eu vou transformar o que é feminino para o masculino. Por quê? Simplesmente para não haver o choque entre sons. Então, fica estranho dizer assim, lada. Olha só, eu vou repetir. O lá, que é o A, que está no final do lá, né? E vou começar uma nova palavra que tem um som do A, que o H é mudo, né? Então, vai ficar lada, como se eu estivesse chocando os sons do A, certo? Dos dois As. Então, essa regra ela fala o seguinte, para não haver esse choque de sons, eu vou transformar o meu artigo em masculino, no gênero masculino. Então, vai ficar helada. Somente para as questões orais, para facilitar. Então, vai ficar helada. Olha como fica mais bonito eu falar? Helada. Né? Do que lada. Então, para não haver esse choque, eles criaram essa primeira regra de eufonia. Mas e aí? Será que a palavra ela deixa de pertencer ao gênero feminino? Não, ela continua pertencendo ao gênero feminino. Porém, o artigo dela vai estar no masculino para evitar o choque dos sons. Mas como, professora? Simples. Quando eu passo essa palavra, hada, para o plural, o meu artigo volta a ser feminino, tá? E aí volta a ser feminino, só que no plural. E aí tá bem claro aqui, ó, las hadas. Poderia estar los hadas. Vocês não concordam? Já que a transformou para o masculino, então
os artigos, independente se for no singular ou no plural, vão estar no masculino. Não. Ela vai ser uma palavra feminina, porém, quando ela estiver no singular, eu vou somente trocar o artigo dela, tá? Mas se eu passo, o gênero feminino volta, porque não vai mais haver esse choque nos sons. Entenderam? Então, vai ficar las hadas. Certo? Ficou claro para vocês? Então, é só quando vai para o plural, que coloca Que fica no feminino, tá? Só fica no masculino quando ele está no singular, quando a palavra está no singular. Pois é, então a regra é só quando vai para o plural, é isso? Isso. Quando vai para o plural, ela permanece no gênero de origem dela, que é o feminino. Quando ela está no singular, que é este caso bem aqui que eu estou marcando, olha só. E esse outro casinho aqui, olha só. O artigo não está no masculino? Por que ele está no masculino? Porque a palavra está no singular. Então, helada. Nada. Nada. Quando a gente vai oralizar esse termo, toda palavra que termina com uma consoante e a outra começa com uma vogal ou uma palavra ou uma letra muda, a gente junta na oralidade, tá? Não na escrita. Na escrita fica separada, mas eu falo nada e falo helada. Certo? Então, é isso o que diz sobre a primeira regra de eufonia. Então, a primeira regra de eufonia é a troca do artigo feminino singular, lá ou una, pelo artigo masculino, ele ou tá? Vamos ver as características aqui. O substantivo comum, feminino singular, que comece pela letra A ou HA tônica, como eu falei anteriormente. Eu tenho outras palavras além da palavra ada, que é a palavra fada. Eu tenho arma, tá? Eu tenho água também, tá? Então, tem que ter muito cuidado aí com essas palavrinhas aí que começam com A, mas são todas as palavras que começam com A e H, não. São palavras que começam com A ou H tônicas. Então, tem que ter, não necessariamente tem que ter um acento, mas tem que ser tônicas. Ou seja, a tonicidade tem que estar na primeira sílaba. Arma. Onde é que está a tonicidade da palavra arma? Eu falo arma. Então, eu já sei que a tonicidade está no primeiro A, né? Porque é onde eu consigo alongar quando eu falo. Arma. Eu não falo armar, eu falo arma. Então, eu identifiquei a tonicidade. Prestem bem atenção que essa explicação ela serve também para a língua portuguesa. Perdão. Então, aí nesse caso aqui, arma pertence ao gênero feminino, correto? Porém, como ela faz parte dessa primeira regra de eufonia, é comum que o artigo masculino esteja ao lado desse termo, no substantivo que está no gênero feminino, tá bom? Então, vai ficar el arma. El arma de sucesso profissional é a inteligência. Aí, se eu for traduzir para o português, como vai ficar? A arma do sucesso profissional é a inteligência. Ah, professora, mas aí eu tenho um artigo que está no masculino. Por que eu não traduzo para o masculino? Foi justamente o que eu falei, porque esse fenômeno aí, né, onde o ele está ao lado de um termo, de um substantivo feminino, faz parte de um fenômeno que é a primeira regra de eufonia. Então, não necessariamente ela vai ser traduzida ao pé da letra, assim como todas as palavras em qualquer língua, a gente não pode traduzir ao pé da letra. Qualquer ideia, qualquer frase, qualquer oração não pode ser traduzida justamente porque existem esses fenômenos aí. Isso precisa ser respeitado e levado em consideração, certo? Então, prestem bem atenção. Eu tenho aqui arma que está no singular. Ainda tem isso, tá? Ela está no singular.
Então, vai ficar ele. Porém, quando ela passa para o plural, ela volta a ser quem? Feminina, tá? Então, vai ficar las armas. Las armas. Porque não há um choque entre os sons aí das vogais, certo? Então, vai ficar las armas de sucesso profissional são a inteligência e a habilidade. As armas do sucesso profissional são a inteligência e a habilidade. Tá? Fada. Un hada buena durmió a los demás habitantes de Castillo. Uma fada, olha só, vou traduzir para o português. Uma fada boa dormiu diante dos demais habitantes do castelo. Encontrei umas hadas charlando no bosque. Eu tenho dois exemplos aí, um que está no singular e o outro que está no plural. O que está no singular, eu tenho como acompanhando a palavra hada um artigo no gênero masculino, certo? Porém, quando eu passo para o plural, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ser do gênero feminino. Então, vai ficar unas hadas, certo? Então, gente, é o que acontece com algumas palavras que começam com a letra A ou HA, cuja tonicidade está na primeira sílaba. Então, são todas as palavras que têm essa característica que vai sofrer essa primeira regra de eufonia. Tá certo? A preocupação que vocês vão ter é só na hora de traduzir, quando vocês estiverem lendo o texto, tá? Ou que tiver alguma questão relacionada à caracterização desses elementos. Então, quanto à sua classificação, a palavra é masculina, é feminina, é plural, é singular. Então, são essas questões aí que vocês precisam ter cautela na hora de responder. Saber se ela faz parte desse fenômeno que é a primeira regra de eufonia. Então, além dos heterogenéricos, eu tenho essa primeira regra de eufonia aí, que ela é presente, ela está bem presente em algumas palavras que fazem parte de textos aí, de variados textos, de variados gêneros, e que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção na hora de classificá-las, certo? E escolher optar por alguma questão, alguma opção em alguma questão que peça para que a gente caracterize, certo? Alguma pergunta? Bom, então é isso, certo? Então, eu falei aqui sobre a primeira regra, nós falamos hoje nosso novo assunto, né? Além da retomada da aula anterior, do assunto da aula anterior, foi os heterogenéricos, que tem a ver com os gêneros, né? A posição dos gêneros, em relação à língua materna, que é a nossa língua materna, que é a língua portuguesa, e a língua espanhola, que é a língua que nós estamos estudando aqui. Tem como a primeira regra de eufonia, certo? E aí, a gente vai retomar na próxima aula com o exercício, só para que fixe melhor, para que a gente relembre o que foi estudado hoje. E aí, vocês têm os exercícios desse material para fazer, para desenvolver aqui, tá? Olha só. Interpretação textual, tá? E aí, vocês podem estar realizando. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aqui tem análise gramatical relacionada à primeira regra de eufonia. Muito provavelmente na próxima aula a gente vai estar fazendo algumas questões dessa. Aqui tem os gabaritos já, tá? Mas primeiro tentem fazer, para depois vocês confirmarem se está tudo certo, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá? O assunto de hoje. Vai ficar gravada a aula, depois vocês podem dar uma olhadinha lá no YouTube. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Tá certo? Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite.